Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro de todas as semanas que a gente para a vida corrida lá de fora para falar de saúde. Eu sou Fabiola, vocês já conhecem, nutricionista, mãe, tenho uma vida corrida igual a você, mas faço uma escolha. Paro um pouquinho para passar uma hora aqui no Pausa Saudável, porque eu aprendo tanto quanto você e escuto um profissional com uma expertise sobre uma área determinada que vai acrescentar na minha vida. E aí eu saio daqui refletindo, pensando e sendo uma pessoa melhor. Esse é o intuito do Pausa Saudável. Hoje não é diferente, nós temos uma profissional bióloga, uma área um pouquinho diferente, não é médico, não é nutricionista, mas vai falar sobre saúde conosco. A Francine, ela é especialista, né, em detetização, falei certo? Falou certo. Tem uma empresa, é empresária, vai falar também um pouquinho sobre essa questão de ser mulher, ser empreendedora, que eu acho super legal. Então, Francine, obrigada por ter vindo ao Pausa Saudável. Muito obrigada pelo convite, Fabíola. Muito legal, adoro o tema do pausa saudável. Acredito que realmente a gente precise, né, dar esse tempinho para pensar um pouquinho no nossa saúde, no nosso bem-estar. E muito obrigada pelo convite hoje. E sempre no começo a gente pergunta assim, quem é a Francine? Quem é esse profissional que a Fabiola convidou para o Pausa Saudável? Então eu queria que você contasse sua história de vida, sua história profissional, para que a gente começasse a se conectar com você aqui. Maravilha. Bom, eu sou a Francine, eu sou bióloga, né? Tenho mestrado em biologia celular e molecular e sou especialista em controle de pragas, né? E a famosa detetização. Eu iniciei a biologia quando eu decidi, né, o curso que eu queria fazer, mas não tinha nada a ver com controle de pragas. Eu queria ser perita forense. Nossa. Esse era meu objetivo, ser pesquisadora, ser perita forense. E ali, durante a graduação, eu fui fazendo vários estágios e, em um certo momento, eu conheci um vizinho novo que chegou ali do lado de casa, e conversa vai, conversa vem, eu descobri, então, que existia o controle de pragas, porque até então, na faculdade, ninguém tinha abordado esse assunto, né? Eu não sabia que era um nicho que o biólogo poderia atuar. Então, conversa vai, conversa vem, entre um chimarrão e outro, ele me convidou para ser estagiária na empresa dele, que eles precisavam de um biólogo na empresa. E eu aceitei, e trabalhei por muitos anos nessa empresa, cheguei até ao cargo de gerência, mas eu sou bióloga de formação. Então, quando eu assumi a liderança de uma equipe de 20 pessoas, eu, de certa forma, me coloquei uma certa pressão ali, né? E foi então que eu comecei a estudar sobre gestão, sobre a liderança de pessoas, e eu acabei amando o tema, que era uma coisa que na faculdade ninguém te ensina que tu pode empreender. Mas eu venho de uma família de empreendedores. Então, estudando ali sobre essa parte da gestão, de como administrar uma empresa, as coisas foram fazendo sentido e foi então que eu abri a minha própria empresa. Hoje é a Botânia Soluções Ambientais. Nós somos especialistas em controle de pragas, mas também atuamos em outros nichos relacionados a essa parte de soluções ambientais para a área urbana. E quando você fala assim que o controle de pragas não é um braço da biologia, né? Realmente, quando eu fiz nutrição, a gente paga a cadeira de biologia, né? Celular e algumas, né? Eu acho que eu fiz umas 3 ou 4 de biologia lá no início. Coisa de colégio mesmo, você tinha que rever tudo para poder depois ver as específicas. E aí fala muito rapidamente, assim, sobre as doenças, né? Que podem ser aderidas por meio eu posso dizer animais peçonhentos? Pode. Ou, né? Uhum. E aí, as pessoas têm essa certa ignorância. Quando se fala, por exemplo, de dengue, é tudo muito superficial. Ah, não tem que acumular água, não sei o quê. Mas aí, quando tu entra nessa vida, nessa área que tu tá agora, né? Tem uma infinidade de coisas a se fazer numa casa, gente. A gente acha que só colocar um veneninho de barata e de formiga resolve, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre o mercado, sobre o que é esse controle de pragas. As empresas que podem se beneficiar do teu trabalho, que eu tô falando aqui de casas, mas as empresas te contratam, né? Sim. Para fazer essa higienização do ambiente. Então, fala um pouquinho, assim, do cenário geral. Bom, o controle de pragas, ele na área tanto do comércio de alimentos como na indústria da saúde, ele é uma atividade essencial.
né? Tanto que a Anvisa tem várias regulamentações ali que preconizam, por exemplo, mercado tem um tipo de legislação. Todas elas acabam falando que aqueles ambientes precisam do controle de pragas, né? O controle de pragas, ele é saúde, né? Ele envolve a segurança e a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Então, tanto na nossa residência como um comércio, é essencial que ele tenha o controle de pragas. Mas por quê, né? O que são essas pragas? Pragas são aqueles animais que podem nos trazer prejuízos à nossa saúde. Por exemplo, muitas vezes a gente tem almoça em algum lugar diferente, tem aquela dorzinha de barriga. Muitas vezes isso é devido a uma baratinha que passou com alguma bactéria, né, algum vírus circulando ali naquele ambiente e a gente, ao ingerir aquele alimento, entrar em contato com aquele patógeno, acaba contraindo uma doença, né? Hoje, quando a gente fala de controle de pragas, as pessoas realmente associam mais à dengue, né? Porque é o que a gente vê aí todos os dias, praticamente, falando na televisão. Mas existem principalmente essas dores de barrigas, né? Formigas também são responsáveis por isso. Algumas baratas, elas também podem nos transmitir doenças respiratórias. Então, pessoas que normalmente são alérgicas, conviverem muito nesse ambiente que tem baratas pode piorar alergias respiratórias. E, além de tudo isso, né, a gente ainda tem o cupim, que não nos traz um prejuízo à nossa saúde, mas o prejuízo econômico é grande quando ele acaba afetando a estrutura de algum ambiente. Olha só que interessante, né? E você falou agora das alergias. Realmente, eu morei numa casa que tinha muita baratinha daquela pequena. E eu só vivia com rinite. Aí eu me mudei para uma que não tem e parou. Quem descobriu sabe, o teu né? sintoma. Eu achei que era imune, né? Mas talvez fosse as baratas. Bom, Francine, vamos lá, né? O que seria, na tua visão, uma casa minimamente saudável? Bom, eu, Francine, acredito que a nossa casa, né, é o nosso refúgio. Então, a gente tem que ter segurança, tem que ter um ambiente higienizado, né, para nos trazer tranquilidade. E o controle de pragas, ele acaba fazendo parte disso. Porque ninguém dorme tranquilo sabendo que tem uma aranha embaixo da cama, né? É verdade. Então, realmente, o controle de pragas, ele vem muito relacionado a essa questão da higiene, né, do ambiente, para trazer consecutivamente o bem-estar, a segurança, que é aquilo que a gente busca na nossa casa, na nossa empresa. Sim. Certo. E quais são os cuidados básicos que eu preciso ter para evitar qualquer tipo de infestação na minha casa? No controle de pragas, a gente fala muito sobre os 4 As, que é o abrigo, o alimento, a água e o acesso. Sempre quando a gente vai definir um tratamento, a gente tem que parar e pensar. Se eu fosse uma barata, por onde que eu teria um acesso? O que eu iria me alimentar? Tem uns memes falando sobre isso, né? Tem uns memes. Ninguém se veste de barata, não, mas a gente mais ou menos pensa. Então, os cuidados que a gente realmente precisa ter é essa questão do higiene, de fechar frestas, né? Agora, nessa época do ano, apesar de estar começando o frio, a gente ainda tem muito problema com mosquito, então botar tela nas janelas. Qualquer pequena migalhinha que para nós possa parecer insignificante para uma praga que é pequenininha, né, como uma formiga, por exemplo, é uma refeição completa. Um banquete. Um banquete. Então, a gente precisa ter cuidado com esses pequenos detalhes ali, sempre pensando, né, por exemplo, formiga. Se eu deixar o pratinho de ração ali do meu cachorro, aquilo ali é de alimento para ela. Sim. Então, ter esses pequenos cuidados, assim, para manter o nosso ambiente livre de pragas, né. E eu já peguei formiga na ração do meu cachorro, né? Mas o que eu tenho feito agora? Eu coloco bem menos e fico esperando ele comer, sabe? Porque eu também já li que não é legal você deixar a ração para o cachorro comer ao longo do dia. Sim. Entendeu? Então, ele meio que se acostumou que ele tem um tempo para se alimentar. Isso. Enquanto eu tô ali na cozinha fazendo alguma coisa, ele tem que fazer, comer, né? Mas é tão invisível esses animais, como é que eu posso achar que tá na hora certa de eu fazer uma detetização? Às vezes tá tudo ok na minha casa, aparentemente, mas eu tenho uma recorrência, né, que seria o ideal.
Sim, para residências principalmente a gente recomenda, depende muito do ambiente onde aquela residência está inserida, mas o recomendado é fazer a aplicação do controle de pragas preventiva, né, que o preventivo é sempre a melhor opção, e a cada 6 meses. Tem alguns ambientes que, por estarem ali mais em volta de vegetação, perto de riachos, de lagos, que eles precisam de uma intervenção com um tempo um pouco menor, né? Isso a gente falando de residência. Agora, para comércio, por exemplo, como um restaurante, um supermercado, aí a gente tem o controle integrado de pragas urbanas, que esses ambientes, sim, eles precisam de visitas periódicas, que seria ali uma vez por mês, dependendo do tamanho do supermercado, por exemplo, ou de uma indústria de alimentos, precisa de visitas até uma vez por semana ou quinzenal, para que a gente, de fato, mantenha aquele ambiente ali livre das pragas, né? Você atende hospitais também, a clínica, essas coisas? Ou não, é só alimentar? Porque, imagina, né? Agora eu tô falando de uma forma bem ignorante, talvez você de casa pense como eu, né? Tudo bem que no hospital tem o refeitório e tem os alimentos, né? Que o nutricionista prescreve tudo e leva para os leitos. Pode ter alguma intercorrência em relação a pragas em hospital? É acionado empresas que fazem detetização também? E como é que isso é feito? Porque como é que tira todo mundo do hospital? Sim, não tem como tirar, né? Sim, na verdade, até a legislação exige, né, que esses ambientes passem sempre por vistorias regulares. Então, hoje a gente atende um hospital aqui em Porto Alegre. Eu também presto serviço para outras 2 empresas de controle de pragas na região do Vale do Taquari, e lá também nós atendemos hospitais. É um desafio bem grande, principalmente por essa questão de a gente não poder afastar as pessoas do ambiente, né? Mas, normalmente, o hospital, os problemas mais recorrentes são com formigas, baratas. Agora, até na semana passada, a gente teve um hospital que teve uma infestação repentina de mosquitos, que a gente precisou fazer um trabalho bem detalhado, assim, em alguns locais a gente precisou afastar algumas pessoas, mas não era bem naquela área mais crítica, né? Mas o controle de pragas nessas áreas de alta circulação e muito sensíveis, ele precisa de um cronograma bem detalhado, né? Mas principalmente no hospital, o problema é formiga, que hoje já é comprovado cientificamente que elas acabam ali contribuindo, né, com infecções hospitalares. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter redobrado nesse tipo de ambiente também. Olha só, eu não sabia disso. Na verdade, eu achava que formiga não passava doença. Passa. Minha ignorância, gente, pelo amor de Deus, não me julguem por isso, mas eu achei assim, que o problema em casa era barata, rato, aranha, né, enfim. Sim. Mas formiga não. O que eu percebi assim, ó, no Nordeste você tem muito escorpião. Então lá as preocupações era você colocar um sapato e ter um escorpião dentro, certo? Pequenininho assim, os vermelhinhos que são os perigosos. Então você tem muito nos hospitais esse tipo de problema com pessoas que foram picadas. Aqui no Rio Grande do Sul é a tal da aranha marronzinha, que é do mesmo jeito, vai usar uma bota, bate antes para ela sair, enfim. Mas quando chega nessa época assim mais de inverno, todos eles somem, né? Os bichinhos. Eles vão para onde? O que acontece com eles? Eu tenho essa curiosidade, gente. Para onde vão as baratas no inverno? Né? Eles somem mais ou menos. Mas... Tem um gambá que na minha casa só aparece no verão. Quando assim, novembro para dezembro já começa. Aí eu disse, onde é que você tava? O que você fez no inverno? Mas, sim, a tendência é que a gente visualize mais pragas pela quantidade de proliferação deles, né? Os insetos, no geral, os animais, eles acabam se movimentando e se proliferando em temperaturas mais altas. Então, no verão é um festival, né? De baratas, formigas passeando pelos ambientes. Mas a gente tem um calendário de pragas. Agora, no verão, normalmente essa época do ano agora acaba tendo muito problema com formiga. Então, a gente já tem ali a preparação, né, do cronograma anual na empresa. Agora vai começar o chamado das formigas e dos roedores, né, no inverno. Mas eu já trabalho com controle de pragas há 10 anos e
as coisas vêm meio que flutuando assim também. Mas onde é que eles se escondem, né? Acaba que diminui o número populacional dos insetos e eles ficam mais naquela parte que a gente não está vendo todos os dias. Sim. Então, realmente dá aquela impressão de que eles sumiram. Mas eles estão lá, né? No esgoto, no encanamento, na parte elétrica da residência. Aranhas também acabam ficando um pouquinho mais escondidas no forro, atrás de móveis. Mas eles estão lá. Não somem, né? Infelizmente, não somem. Eles hibernam, eles se escondem. Se escondem, Mas quando você fala assim de proliferação, realmente, né? Quando chega ali mais perto da primavera, ali em setembro, eles começam a aparecer. Na minha casa, eu tenho muita roseira, tanto rosa mesmo, quanto outras espécies de flores. E é impressionante, eu tenho que ficar cuidando, porque senão as formigas, aquelas cortadeiras, deixa só o talinho da planta e tira as folhas, tira as flores, cortam tudo. Sim, elas são muito rápidas. E é bem nessa época que começa a esquentar de novo. Elas são rápidas, né? São. A minha avó fica furiosa, assim, às vezes com as formigas na casa dela também. Aí, em seguida, ela começa a avistar alguns sinais, ela já tem que vir aqui. Deus o livre, afetar as flores dela. Que é uma coisa que aqui no sul eu passei a ter, flores em casa, né? Porque lá em Natal era uma palmeirazinha, um negócio assim. Aqui não, eu tenho um monte de flor. Eu só falto morrer olhando assim para ver se não tem as formigas para cortar as plantinhas. Mas é isso aí. E como funciona esse processo de detetização? É diferente do que era feito há um tempo atrás? A tecnologia mudou? Os processos mudaram? Sim, lá na década de 90, né? A gente tinha aquela... quando falava de detetização, era aquela pessoa toda encapuzada, com fumaça, com poeira, né? Hoje já não é mais assim o controle de pragas. Os produtos antigamente, eles tinham muito cheiro, o cheiro era muito forte, tinha uma toxicidade muito maior do que os produtos que nós utilizamos hoje. Hoje, na verdade, dependendo do tipo de praga, as pessoas nem precisam sair do ambiente para a gente imunizar. Olha só. Né? Por exemplo, barata, formiga, existem iscas alimentares que, além de terem todo o cuidado de evitar a contaminação ambiental, a gente consegue dar um tratamento muito mais seguro para as pessoas que estão circulando naquele ambiente. Né? Então, a gente trabalha com produtos que precisam ser homologados no Ministério da Saúde, né? Todos precisam ter registro. Basicamente, hoje, os produtos eles não têm mais cheiro. Então, mas igualmente a gente precisa seguir algumas restrições. E hoje também, apesar das pessoas se referenciarem como essa prestação de serviço como detetização, esse já não... Para quem trabalha na área, já não é mais um nome a ser utilizado, né? A detetização, ela veio de um produto que se chamava DDT. Ele tem um nome gigantesco que eu nem vou pronunciar aqui para não falar errado. Mas na década de 90 se utilizava muito esse produto e foi daí que veio o nome detetização, por causa desse produto DDT. E ali, a partir dos anos 2000, começou-se, então, a mudar essa terminologia da prestação de serviço. Hoje a gente chama de desinsetização, de desratização. É mais difícil, né, de falar. Mas para justamente descaracterizar aquela visão que as pessoas têm, né, de um técnico, que hoje a gente nem chama de detetizador, a gente chama de técnico, né? Então, o controle de pragas hoje, ele é muito mais vistoriar o ambiente, fazer a aplicação certeira no ponto necessário para controlar aquela praga específica, né? E não fazer a aplicação de produto químico, assim, sem um conhecimento técnico, né? E pode ser feito só em ambientes da casa ou tem que ser feito na casa inteira? Vai depender muito da praga que é alvo de controle, né? Já um serviço preventivo, normalmente a gente precisa fazer uma aplicação geral, que a gente chama, em todo o ambiente. Aí isso precisa de afastamento, e as aplicações elas são feitas nas superfícies, né? Parede, piso, teto, rodapé.
Então, vai depender realmente da praga que a gente quer controlar. E se for um serviço preventivo, daí realmente a gente precisa ali fazer uma aplicação de forma mais geral, sempre buscando, né, aonde que aquela praga vai acessar, o que pode ser o abrigo dela. Mas geralmente são nesses locais assim como banheiros e cozinha, né? Por conta de ralo, essas coisas. Isso, o principal foco primeira coisa, é sistema de esgoto, né? Sistema, muitas vezes a gente precisa fazer também em condomínios, por exemplo, verificar a fiação de telefone, que as baratas acabam circulando muito ali naquele local, aonde ficam os nossos resíduos, né? Porque daí justamente já vem o alimento para a praga. Normalmente já é mais perto da área de esgoto. Então a gente precisa focar principalmente nesses pontos, assim, que hoje a gente já sabe que é ali que atrai, né? A praga para dentro do ambiente. E me diga uma coisa, eu preciso ter um certo cuidado, assim, com animais, cachorrinho, gatinho, quando faz esse tipo de detetização, porque é veneno, né? Sim. Se eu colocar um veneno na minha casa que eu comprei no supermercado, eu tenho que ter todo o cuidado do mundo para o meu cachorro não pegar. Mas quando eu contrato uma empresa, o cuidado é igual ou eu posso ficar mais relaxada? Você tem um procedimento em relação a isso? Sim, a gente tem um procedimento. Então, normalmente, quando uma pessoa entra em contato lá na Botânia para agendar um serviço, uma das primeiras perguntas que a gente faz é se a pessoa tem animal de estimação. Sim. Aí existem vários cuidados que a gente passa. Seguindo esses cuidados, a gente não tem problema nenhum, assim, né? Seguindo os cuidados. Mas é importante, sim, a pessoa relatar o número de animais que ela tem, a raça, né? Porque normalmente esses cãezinhos de menor porte é que podem vir realmente ter uma intoxicação. E também ter os cuidados, né? Ali quando a gente vai fazer aquelas aplicações líquidas com a pulverização, ter o cuidado de tirar a caminha do animal, o pratinho da comida, né? Mas tudo isso é passado ali quando a pessoa contrata esse tipo de serviço, seguindo as recomendações, não tem problema nenhum. E crianças e idosos têm o mesmo cuidado ou é mais tranquilo? De certa forma, é um pouco mais tranquilo, mas também precisa ter atenção, principalmente criança ali, se é, por exemplo, um bebê recém-nascido, cobrir brinquedos, né? Ter mais esse cuidado com as questões de higiene pessoal. E normalmente idosos, às vezes, vem muito vinculada a problemas respiratórios. Então, a gente dá um período mínimo ali quando faz uma pulverização, que a pessoa precisa realmente sair do ambiente, o mínimo é 4 horas. Depois que a gente faz a aplicação, a pessoa, no mínimo, pode voltar para o ambiente depois de 4 horas. Aí, vai dependendo da espécie, da raça do cachorrinho, aumenta um pouquinho o tempo. Se a pessoa tem problema respiratório, aumenta um pouco o tempo. Se tem gestantes, também aumenta o tempo. Então, todos esses cuidados precisam ser informados antes da pessoa fazer a detectação, para que a gente passe a orientação correta, né? E não haver nenhum tipo de intoxicação. Realmente, o objetivo é resolver um problema, né? E não gerar outro. Não gerar outro, Agora, quando a gente fala de detetização, eu só lembro do Breaking Bad. Quando a pessoa assiste série e se entrega, né? É uma das melhores séries que eu já assisti e tem uma época, né? Acho que não sei qual é a temporada, que ele inventa de criar uma empresa de detetização para poder fazer o que ele faz, né? E aí ele se veste todo dia amarelo, né? Aquele macacão amarelo, circula a casa aqui nos Estados Unidos, você põe tipo uma lona assim transparente na casa inteira. E aí ninguém pode entrar na casa, a família se muda para um hotel. Entendeu? Sim. E aí ele sacou e começou a fazer a produção lá das drogas dele dessa forma, usando a detetização. Aí eu lembro, detetização, o cara tá de macacão amarelo. Aqui no Brasil não vai funcionar, porque a gente nem tem essa metodologia pois aqui. Não tem como fazer como ele fez. Bom, e plantinhas, o veneno pode danificar de alguma forma jardins caseiros ou hortas? Ou não tem essa preocupação, não tem problema? Pode, dependendo do grupo químico do produto que a gente utilizar, pode afetar sim. Então, a maior parte dos produtos hoje, né, eles não afetam as plantas, até porque muitas vezes a gente, por exemplo, controle de mosquito, a gente precisa fazer a aplicação no meio da vegetação.
Mas hortas, frutas comestíveis, né? Sim. Plantas comestíveis no geral é sempre bom evitar. Mas a gente já teve casos de clientes, por exemplo, que tiveram um problema com cochonilha, que é um bichinho bem pequenininho, assim, branquinho, que dá nas plantas. E ele acaba afetando, de certa forma, ali, o desenvolvimento do vegetal. Então, a gente precisou, a pessoa tentou utilizar ali, tem algumas receitinhas caseiras, mas não funcionou, e ela acabou precisando a gente fazer uma aplicação química. E como é uma árvore frutífera, a gente precisou dar um período de quarentena ali, para as pessoas depois, né, que passasse a residualidade do produto, elas poderiam seguir comendo as frutas normalmente, mas precisa desse tempo para que o produto saia do sistema do vegetal. Era uma fruta comestível. Comestível, uma jabuticabeira. Uhum. E a gente conseguiu fazer o controle, né? A pessoa tentou com algumas receitas caseiras ali, mas a infestação era muito grande e acabou não solucionando. É uma espécie de agrotóxico que você usa ou não? Não tem nada a ver. Não, o produto que nós utilizamos era um inseticida mesmo, de um grupo químico que ele entra no sistema da planta e o animal, ao puxar a seiva ali, ele acaba se contaminando, né, com o inseticida. Nossa, que maquiavélico. Uma praga, olha eu aqui pensando na praga. E me diga uma coisa, essa questão ecológica, né, que a gente acabou entrando nesse assunto. Eu mato aquele animalzinho, mas ecologicamente é correto? Isso vai para o lençol freático? Como é que você tem esse cuidado para minimizar qualquer impacto ambiental, já que você também é bióloga? Você cuida das pragas, mas não quer criar os problemas também para a natureza. Tem hoje tecnologia para isso, né? Esses recursos? Sim, nós temos tecnologia para isso hoje. Até porque nem todos os animais são pragas, né? A gente tem alguns ali que são considerados pragas, mas a gente também muitas vezes precisa avaliar em que certo momento eles são pragas, né? Por exemplo, as formigas. Para a aeração do solo, em alguns locais elas são essenciais, Sim. Mas dentro da nossa casa elas podem nos trazer doenças, então ali elas são pragas, né? E hoje as empresas de controle de pragas, a gente tem uma série de licenças ambientais, então uma das principais coisas que a gente precisa ter o cuidado é onde nós vamos armazenar os nossos produtos químicos, o resíduo que a gente gera daquela aplicação, a gente não pode descartar em qualquer local, então a gente tem um depósito na empresa com bombonas de produtos que eles precisam ficar armazenados. Isso tudo vai para uma destinação adequada para não gerar uma contaminação ambiental, mas da aplicação em si também a gente precisa ter muito cuidado. Né? Hoje existem aí vários produtos que deixam uma certa residualidade no ambiente, mas a gente tem que saber muito bem onde está aplicando, porque pode sim afetar, né, o lençol freático. Então, se a gente está... por exemplo, a gente atendeu agora há pouco tempo um condomínio que tinha um lago. A maior parte dos inseticidas, ela acaba afetando os peixes, né? Então, se a gente fizer uma aplicação muito próximo daquele açude ali que tinha naquele condomínio, os peixes vão morrer. Então, ali a gente precisa, se for necessário fazer uma aplicação ali, usar um outro tipo de produto, né? Normalmente, esses ambientes, assim, tem problema com mosquito, borrachudo, isso a gente utiliza um produto biológico. Mas a gente tem que ter muito cuidado, realmente, onde vai colocar o produto. Mas para isso tudo existe técnica, existe metodologia, a quantidade correta de produto que a gente precisa colocar naquele ambiente, né? Para evitar essa contaminação ambiental. Porque hoje o controle de pragas, ele é levar saúde e bem-estar para as pessoas, para os animais, mas também para o meio ambiente. Então, todo produto que a gente vai escolher, essa é uma das principais perguntas que eu me faço, assim, quando eu vou trocar, né, de produto. Será que isso aqui vai afetar o meio ambiente, né? De que certa forma ele pode impactar naquele ambiente que a gente está imunizando. O controle de pragas, ele é sinônimo de segurança, né? Então, segurança para as pessoas, para os animais e para o meio ambiente. Sem dúvida. E existem lugares no país, né, que não consegue-se ter esse controle de pragas. E eu falo porque eu vim de uma região, né,
Vou usar os dados, né? O Nordeste tem uma predominância da pobreza, e aí você tem muito esgoto a céu aberto e tudo mais. E a gente aqui falando de formiga em casa, né? Então, quantas pessoas têm... até esses dias eu estava lendo um artigo científico falando sobre água, e dizia que 70% das doenças que estão nos hospitais, de alguma maneira, direta ou indiretamente, tem relação com contaminação hídrica, solo e tudo mais, né? Então, olha a importância dessa questão do controle de pragas, não porque eu quero minha casa sem baratinha. Não, gente, evita doença, né? Evita tanta coisa, assim, e a gente só se preocupa do incômodo que a barata faz, porque eu não quero ver, porque eu não quero ter ali. Tem muito mais coisas por trás. Eu queria que você falasse um pouquinho hoje, talvez agora, né? Sobre esse cuidado, assim, com a saúde das pessoas. Por que eu tenho que fazer periodicamente esse controle? Porque eu tô zelando pela saúde da minha família. Quantas doenças hoje existem por causa desses bichinhos, né? Bom, só o Aedes aegypti já traz uma quantidade bem preocupante de doenças, né? Mas as doenças principalmente relacionadas à praga são a leishmaniose, a leptospirose, as diarreias, né? Que daí estão vinculadas ali à salmonela, a doença de Chagas, né? Transmitida pelo besouro de Chagas, doenças respiratórias. Formigas também estão muito relacionadas a essa parte de bactérias ali, de salmonela, e apesar, como tu tinha comentado antes, que parece que a barata é mais nojenta, mas a formiga, ela, em alguns artigos científicos, ela relata que no corpinho dela ali, existem mais patógenos, mais micro-organismos que podem nos trazer doenças para nós, seres humanos, do que as baratas podem carregar. Então, as pragas, elas são consideradas, muitas não nos trazem uma doença diretamente, que nem um mosquito nos pica e passa o vírus, né? Então, não é o mosquito, de fato, que tá nos causando a doença, ele é um vetor, né, daquela doença. E principalmente falando nisso, falando de segurança, a gente também fala muito da questão da segurança alimentar. Numa indústria de alimentos, por exemplo, vir com um lote contaminado com barata, formiga. Agora, esses dias nós pegamos um cliente, um supermercado, que ele estava com um lote de biscoitos com traça dentro dos pacotes. Então, não foi nenhuma contaminação dentro do supermercado dele. Aquilo veio lá da indústria. Então, a gente realmente precisa ter muito esse cuidado. O controle de pragas, ele é saúde pública. E ele está principalmente relacionado no nosso ambiente com esse tipo, além da questão de ser desagradável estar convivendo com aqueles animais, com a questão da saúde, né, de nós não pegarmos alguma doença transmitida por essas pragas, e também nesses comércios de alimentos, né, frigorífico, indústria de alimentos no geral. Frigorífico também é um local que a gente trabalha bastante e tem que ter muito, muito cuidado, assim, para não transmitir uma doença ali para aquela carne que tá em produção ali, né, tá... Existe algum protocolo para diminuir mosca, ou ela é pontual, assim, eu tô fazendo churrasco em casa no verão, enche de mosca. Eu consigo diminuir essa quantidade sem ser apenas fechando as janelas ou colocando telas? Na residência é um pouco mais complicado, mais difícil, porque, por exemplo, na indústria, a gente utiliza várias metodologias. A gente precisa ter o cuidado de fazer o controle da larva, né? Do inseto adulto, que é a mosca voando, e para isso a gente utiliza armadilhas biológicas, armadilhas luminosas, a aplicação química em alguns pontos e as medidas preventivas, que é o fechamento dos acessos, principalmente. Na nossa residência, já fica... Normalmente as pessoas não querem utilizar uma armadilha biológica, não querem colocar uma armadilha luminosa em casa, e a gente utiliza mais o controle químico, né, deixando o residual do produto ali naquela superfície, nas paredes, e as medidas preventivas, que é realmente as janelas. Mas realmente, quando a gente acaba fazendo um churrasco, né, quem é que não vai querer sentir aquele cheirinho, né? Não dá nem pra julgar. No verão é fazendo churrasco e limpando, porque você tá ali comendo e elas estão por ali, né?
E é impressionante como chama, né? Sim. A carne, A principalmente. E claro, daí a gente precisa ter aqueles cuidados, né? Por exemplo, o controle de pragas ele é muito vinculado ao investigar o ambiente. O que tem no entorno da minha casa? Eu tenho muita vegetação, eu tenho que cuidar muito com como eu armazeno meu lixo em casa, né? De não deixar exposto. Condomínio em alguns pontos, assim, é um grande problema, né? Porque é difícil o pessoal cuidar da área de resíduos, assim. Então, isso tem que ter um cuidado maior, porque evitando esses principais pontos de atração, a gente acaba conseguindo ter uma certa diminuição ali da ocorrência. Mas no churrasco, realmente, vai chamar elas e elas vão sumir. E aí é churrasco com mosca mesmo, e a gente vai dando um jeitinho como dá. Quais são as melhorias, assim, quais são desculpa, eu falei a palavra errada, eu queria falar da dengue. 1, 2, 3, certo? Quais são as melhores práticas para eu evitar, já que a gente já falou de dengue aqui, né? Para eu minimizar dentro da minha casa. Eu sei que a gente tá batido, mas quem sabe aqui no Pausa Saudável vai ser o canal para alguém aprender, né? Queria que você contasse um pouquinho. Eu, Francine, acredito que a dengue ela é um sintoma. E a gente precisa entender, né, a causa desse sintoma. Existe, sim, a possibilidade da gente diminuir o nível populacional, de diminuir os pontos de proliferação desse inseto, mas pela nossa experiência, assim, de as pessoas contratarem, a gente visitar muitos ambientes diferentes, essas recomendações que a gente vê nas campanhas de não deixar água parada, né, de ter todos aqueles cuidados com os vasinhos, eu acredito que se deixa muito... muita coisa não é feita desses cuidados que o governo aí pede muito para as pessoas. E eu acredito que o básico bem feito, ele solucione muita coisa, né? Mas o controle da dengue, ele pode sim ser conciliado com a aplicação química. Hoje a gente tem diversas metodologias aí também com o uso de inseticidas biológicos. Esse inseticida ele vai afetar realmente o mosquito, o Aedes aegypti, né, e algumas outras espécies. Então ele é bem focado realmente no nosso problema de saúde pública, que é a dengue. Mas esses cuidados básicos, eu acho que muitos ambientes eles acabam não recebendo. Então, a gente fazendo o básico bem feito, conciliando a aplicação química, esse cuidado, né? Principalmente para quem mora em ambientes coletivos, assim como condomínios, né? Tendo esses cuidados, eu acredito que solucione muito esse problema que a gente tem hoje. Lá na minha casa, não tem, assim, lugar com água, certo? Eu tenho uma preocupação muito grande, mas tem a questão dos vizinhos, né? Exatamente. E aí é importante que a gente se conscientize, porque nós moramos em comunidade, né? Até mesmo porque a praga, o mosquito, ele voa 1 quilômetro. Então, ele pode se proliferar naquele vizinho do terreno baldio, que ele deixa o terreno que as pessoas acabam colocando lixo, e o inseto adulto vai voando para os outros ambientes. E ali, se o mosquito estiver contaminado, vai transmitindo o vírus. Mas o que o mosquito vai fazer na outra casa, né? Podia ficar por ali, onde ele tá. Nasceu ali, fica ali, né? Pra que ser nômade? Deixa eu te perguntar, e você já teve algum caso, assim, mais inusitado de ir buscar uma cobra, alguma coisa assim? Eu queria que você contasse aqui uns 2 eventos pra gente. Sim, a gente já teve vários casos inusitados, né? Mas de cobra até que não é tanto, mas gambá é algo que a gente faz bastante captura. Morcego, né? A gente também presta serviço para manejo de morcego. Apesar deles poderem nos transmitir o vírus da raiva, o morcego, ele também é protegido por lei, na verdade. Ele, o gambá, as cobras, serpentes no geral, né? E a gente não pode fazer o controle químico, a gente precisa fazer o manejo desses animais. Então, normalmente a gente visita muito forro, e nisso existem várias situações inusitadas, né? Às vezes tu entra no forro, tem um morceguinho que vem correndo, vem voando, dá um rasante. Mas 2 situações, assim, que foram bem inusitadas. Uma foi bem no começo, quando eu comecei a trabalhar com controle de pragas.
eu fui fazer uma visita técnica numa casa que tinha problema com pulga. Menina, a cliente não tava brincando quando ela tinha problema com pulga, porque eu voltei de lá toda picada de pulga. Meu Deus! Claro que depois eu aprendi que eu teria que ter alguns cuidados, né? Pra não me... E com aquele macacão amarelo lá. não ser afetada. Mas foi bem complicado, assim. Fiquei uns quantos dias me coçando. E também uma outra situação bem inusitada foi no meu mestrado. Eu fazia uma vez por semana coleta de animais atropelados na RS-040. Faça chuva, faça sol, eu estava lá toda segunda-feira coletando o fígado, o baço e os carrapatos dos animais que tinham sido atropelados no final de semana. Meu Deus! Que infelizmente isso acontece muito, mas é um recurso valioso para a questão de pesquisa científica. Certo. E o meu objetivo do mestrado era estudar doenças transmitidas por pragas urbanas, né? Então, teve um dia que um gambá recém tinha sido atropelado e tava chovendo, então eu coloquei a capa de chuva, assim, pra conseguir fazer as coletas e fazer algumas horinhas que ele tinha morrido e os carrapatos já estavam saindo dele. Tá, tudo bem, eu vi um carrapato subindo na luva, assim, tirei, né, tudo certo. Quando eu cheguei em casa, eu tava com um carrapato, eu trouxe um carrapato do campo. Então, essa também foi uma situação bem inusitada. Fora as ratazanas, né, que às vezes elas acabam querendo nos agredir, se elas são um pouquinho agressivas. Já fui expulsa de um ambiente por uma ratazana. Sério? Conta isso aí, então. Como foi, assim, aconteceu? Eu cheguei num restaurante na Cidade Baixa e o cliente falou que tinha visto uma ratazana, que o bicho era muito bravo, mas a gente acaba... Ai, capaz, né? Sim. Bem capaz. Mas realmente, assim, ela vinha... Não vou imitar aqui agora, né? Passar essa vergonha, mas... ela realmente queria me atacar, assim. Ela não deixou. O bicho avançou. Tava avançando. Ela era uma praguinha e sabia o que queria, assim, decidida, que a gente não ia entrar ali. Mas daí, claro, né, a gente botou alguns produtos, algumas coisas, e depois de alguns dias a gente achou ela controlada. Ah, meu Deus. Aí, esse controlada é morta? É morta. Ah, tá. A bichinha da ratazana. Mas ela era bem decidida. A Disney mexeu com nossa cabeça, né? A gente olha um desenho animado que tem um ratinho que ajuda um chefe de cozinha, a gente fica com dó. Exatamente. Né? Mas, infelizmente, dentro do ambiente que ela estava, ela não era necessária, não era bem-vinda. Né? E também toda a questão de doenças, né? Que eu acho que é por isso que nós temos que detetizar, né? Exatamente. E os casos de emergência, assim, né? Te ligar no final de semana ou de noite, você atende também? Ou isso você encaminha para outra empresa, outro departamento, ou até um órgão público, né? Não sei. Dependendo da situação, por exemplo, gambá, morcego, se o animal está... Até uma cobra mesmo. Se ele entra ali, por exemplo, numa casa, numa empresa... Aqui em Porto Alegre hoje, pode ser ligado para o 156 e até mesmo para a Secretaria de Animais Silvestres e eles fazem o recolhimento desses animais. Em outros municípios, daí varia bastante. Em alguns municípios, os bombeiros fazem esse resgate e alguns outros pode ser ligado para a Secretaria do Meio Ambiente do município, que eles fazem esse resgate também. Mas, por exemplo, se você tá com um morcego, né? Às vezes eles acabam errando algum voo ali. E entraram... Acontece muito aqui em Porto Alegre entrar nos apartamentos, que são mais altos. E o animal entrou ali no seu apartamento. É importante, né, desligar as luzes para que ele consiga sair sozinho. E se a pessoa não tem habilidade, não tem ali, até medo mesmo, né, de manusear o animal, fazer o contato com essas referências, os bombeiros, o 156, aqui no caso de Porto Alegre. Mas muitas vezes as pessoas acabam manuseando o animal. Só que é sempre importante, sempre quando a gente for lidar com animal silvestre, não lidar diretamente com as mãos. É utilizar uma luva de couro,
uma luva de vaqueta, que é uma luva mais grossa, ou até mesmo, por exemplo, um morcego tá paradinho ali na parede. É colocar uma caixa e passar um papel por baixo para que ele entre para dentro daquela caixa e você consiga tirar ele dentro de casa. Mas a recomendação geral é que, se a pessoa não está acostumada a lidar com esse tipo de animal, é fazer um contato com um serviço de emergência mesmo, para que eles acionem, né? Lá na empresa a gente faz também esse tipo de atendimento, né? Aí, claro, vai depender muito da demanda ali, mas os nossos clientes, eles também já têm a gente ali como referência, né? Quando acontece alguma situação como essa. Algumas vezes na minha casa caiu, né, pro lado de cá do muro, um gambá. Mas aí, né, meu filho teve uma ideia inusitada lá, que eu achei bem inteligente. Ele disse, mãe, vamos colocar a escada no muro, que de noite ele sobe e sai. Pois não é que no dia seguinte o bichinho indo embora. Ele vai então a gente não precisou ligar para ninguém, né? Sim, ele sempre vai tentar sair, né? E claro, o resgate municipal, assim, eles fazem essa retirada quando é essas situações mais de emergência. Mas, por exemplo, o gambá, ele está morando no forro. O morcego tem uma colônia instalada no forro. Aí, esse tipo de serviço, eles encaminham para uma empresa especializada, né? Para ser realizado. Você acredita que aumento de praga, dengue, essas coisas, tem relação com alguma causa climática, assim, essas mudanças que estão acontecendo no planeta? Sim, acredito que sim. Eu já trabalho em controle de pragas há quase 10 anos e eu já percebo alterações, assim, na ocorrência, né? Como eu falei, as pragas, elas têm um calendário, né? Mas as pragas, elas, quanto mais quente, mais elas se proliferam. Isso para a maioria dos animais. Então, acredito que as mudanças climáticas, elas podem trazer o aumento da temperatura, no caso da dengue, a chuva e o acúmulo de água parada, Sim. E isso pode, assim, interferir muito, né? Acelerar muito a proliferação das pragas e das doenças que esses animais nos trazem, né? Então, hoje, realmente, a gente ter o nosso ambiente imunizado, ele é essencial. É um ciclo, né? A gente não cuida do meio ambiente, as pragas aumentam, a gente adoece mais. Exatamente. Né? E a raiz do problema não é resolvida. Exatamente. Mas tem muita gente fazendo um trabalho sério aí de sustentabilidade, inclusive a Larissa, ela veio aqui, que é uma bióloga de Santa Catarina, e ela tem um trabalho de sustentabilidade, né? Então, também já falamos sobre esse tema aqui no Pausa Saudável. As enchentes fizeram, assim, te deram muita demanda? Como é que foi nessa época, assim, quando a gente estava aqui passando por isso ano passado? Logo que começou ali a subir o nível da água, invadir os ambientes, a gente participa de muitos grupos, assim, né? E até o relato de alguns clientes que tinham barata subindo na parede, ratos correndo. Eu achei que a demanda da solicitação ia ser muito maior, mas principalmente devido à questão do acesso, né? Não foi mais depois que a água baixou. A minha família, várias pessoas, infelizmente, foram atingidas, né? Então, a gente passou vários dias ajudando ali na limpeza de casas e coisas que eu vi bastante, assim, foram ratos e também muitas cobras no meio, assim, das mobílias, sabe? Porque deve ter vindo com o rio, né? Sim, tinha bastante, assim, só ali próximo onde a minha família mora, em questão de 2, 3 dias, assim, foram 5, 6 pessoas relatando que foram tirar os móveis e tinha cobra no meio, assim. Nossa, essa semana eu tava lembrando, né, do ano passado, que eu também ajudei em abrigo. Bem complicadinho, né? Bom, na tua opinião, fala aqui para nós, assim, um kit básico que eu tenha que ter na minha casa de prevenção, né? Antes de chamar uma empresa especializada. Eu acredito que o principal kit básico é tela nas janelas, tela nos ralos, borracha embaixo da porta, resíduo bem armazenado, né? Esse seria o kit ideal, higiene em dia. Mas existem aí também alguns produtos que são comercializados de venda livre, que a gente encontra no mercado, que podem ser utilizados ali de uma forma preventiva ou alguma entrada eventual de uma baratinha perdida, né, no ambiente, que podem ajudar, sim,
ali numa instalação de uma infestação, né, mais grave. Mas numa situação que você já usou ali, por exemplo, um vinagre, um óleo de nim, alguma dessas receitas caseiras e acabou não funcionando, é essencial chamar uma empresa especializada. Acho que chamar a empresa especializada é melhor do que correr o risco de prejudicar um animalzinho, um filho, né? Exatamente. E às vezes até mesmo piorar a infestação. Porque, por exemplo, formiga, qual que é o nosso objetivo como espécie? É perpetuar a nossa espécie, é se reproduzir, né? Então, quando a formiga ela vê que estão tentando acabar com a colônia dela, o que ela faz? Ela multiplica a colônia. Então, em vez do vinagre solucionar um problema, ele aumentou a infestação. É mesmo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento técnico, Sim. né? Então, muitas vezes, se você já tem um problema recorrente com alguma praga na sua casa, é ideal, talvez, pensar num tratamento preventivo ou até mesmo num tratamento curativo ali, né? Para fazer o controle daquela praga. Bom, estamos caminhando para o final do nosso podcast. Passa super rápido, né? Passa muito rápido. É muito rápido. Você quer deixar, assim, alguma recomendação, algum repelente caseiro que alguém possa querer fazer em casa, né? Um conselho prático para as pessoas que estão nos assistindo. Antes de procurar você, que eu ainda acho que a recomendação é procurar, é ter acesso a uma empresa séria, né? Que vai fazer um trabalho correto. Mas, às vezes, as pessoas, eu tô aqui, quero só resolver um paliativo. Você tem alguma recomendação, alguma coisinha legal assim que a gente possa compartilhar? Sim, a gente tem aí o óleo de citronela, que ajuda muito como um repelente, o vinagre mesmo, né? O óleo de nim, que é um inseticida orgânico, que também pode ser utilizado. São receitas, algumas coisas básicas, assim, que podem ajudar ali quando a gente começa a identificar algum sinal de infestação, né? Mas os principais cuidados realmente é botar a telinha na janela, né? Todas essas questões, isso seria um tratamento preventivo, né? E uma coisa que eu também gostaria de falar é que muitas vezes as pessoas acabam me perguntando, nossa, mas eu vi que aquele restaurante lá tava com o carro de uma detetizadora na frente. Mas isso não significa que ele esteja, né, com o problema. Ele está priorizando a saúde alimentar. A preventiva. Ele está querendo manter o ambiente dele seguro para o que ele comercializa. Porque se a gente for pensar nos 4 As, a gente não tem como eliminar o alimento do restaurante. Então, ele precisa ter esse tratamento preventivo e é um comércio que está priorizando a segurança dos alimentos que ele está produzindo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, assim, não se preocupem, virem um carro de uma detetizadora na frente de um restaurante, tá tudo certo, se preocupem quando ele não tiver o controle de pragas. Pois é. Porque além, né, claro que a gente faz o tratamento químico, por exemplo, quando um restaurante nos contrata, antes da gente definir a metodologia de controle, a gente faz um relatório de medidas preventivas baseado em cima da legislação da resolução que aquele comércio, a Anvisa, solicita para ele. Então, tem todo esse cuidado, né? Que antes da aplicação, ele precisa atender uma série de medidas preventivas para depois a gente começar o tratamento químico. Tratamento. E, Fran, deixa pra gente algum livro, alguma recomendação de documentário, filme que você acha legal, pra gente aprender um pouquinho mais sobre essas questões, assim, de detetização, enfim. Eu dei aqui o exemplo da série do Breaking Bad, que é bem legal, mas é só um pedacinho. Mas, enfim, deixa aqui a dica. Um livro que eu li durante a faculdade que fala bastante sobre essas questões de sustentabilidade, principalmente dessa parte de dedetização mesmo, é Primavera Silenciosa. E, documentário agora, existem vários, né? Mas tem alguns que falam bem dessa questão de sustentabilidade mesmo, que eu acredito que o caminho é a gente cuidar melhor do nosso ambiente, né? Para evitar as pragas, para evitar doenças e para evitar aí, né, problemas futuros com as mudanças climáticas. Eu falei de Disney, né? Lembrei aqui do Tom e Jerry. Basta comprar um gato para casa. Controle biológico.
Fran, eu adorei conversar com você aqui no Pausa Saudável. Acho que foi muito enriquecedor. Como sempre, o Pausa Saudável tem essa coisa mais, assim, de ser um lugar de aprendizado. E você contribuiu aqui, eu acho que grandemente, porque talvez a gente nem tivesse noção, né, de tudo que você faz. E faz para melhorar a convivência das pessoas, dos animais, melhorar a saúde nos restaurantes e tudo mais, né? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo empreendedorismo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu amei o convite, eu gosto muito de falar, né, sobre o controle de pragas. Acredito que aí um dos meus papéis como bióloga, mas também como empreendedora, é desmistificar essa visão que as pessoas têm tanto do controle de pragas, como, por exemplo, dos morcegos, dos gambás, que são animais essenciais para o nosso ecossistema, né? Mas que, dependendo da situação, a gente precisa desalojá-los da nossa casa, né? Acredito que essa é uma das minhas missões aí, é desmistificar esse preconceito que as pessoas têm. E muito obrigada, amei o podcast também, eu amo falar sobre esse tema. Gente que ficou até aqui o final, semana que vem eu tô aqui de novo, um grande beijo. Tchau, tchau.